Lucas 4, versículos 31 a 37. Então, alguém que possa ler, por favor, irmãos? Obrigado, Ana. Oremos então, irmãos. Querido Pai, obrigado porque novamente nos guiaste até à tua casa, neste domingo de manhã. Apesar das semanas que tivemos, Senhor, certamente com alguns momentos em que nos distanciamos de Ti, Senhor, seja pelo ofício, seja pelas circunstâncias. Senhor, Tu continuas a guiar-nos com o Teu Santo Espírito. E nós nos humilhamos perante Ti, Senhor. Sabemos que não há mérito nenhum em nós. Não há capacidade nenhuma em cumprir de A a Z a Tua lei, cumprir com perfeição. Ainda assim, Senhor, tiveste misericórdia de nós e enviaste o Teu Filho para que através dele nós pudéssemos ter intimidade contigo, pudéssemos ter novamente uma relação renovada contigo, Senhor. E desta forma nós nos propomos, com essa relação renovada, com essa união renovada, nos propomos a viver vidas que te agradem, Senhor. Queremos que essas vidas comecem no arrependimento verdadeiro, Senhor. Então, ó Pai, eu oro para que realmente Tu possas usar-me, Senhor, para lá das minhas limitações, das minhas negligências, Senhor, que possas aperfeiçoar o Teu poder em mim, para que através do Teu Espírito Santo a Tua palavra sirva de edificação do Teu povo aqui reunido, Senhor. Assim como os discípulos na altura, assim como os fariseus, Deus. Abre os nossos horizontes. Mas assim também como fizeste com os discípulos em particular, Senhor, ajuda-nos a responder com obediência e com fé. Então, te peço que sejas com cada irmão, cada irmã, quebranta os nossos corações, Senhor, para que a Tua glória se possa manifestar, Senhor, até o mais pequeno canto escuro que possa existir nos nossos corações. É isto que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós a semana passada ouvimos sobre a pesca milagrosa, a forma como através de milagres Jesus conseguiu chamar a atenção dos discípulos, conseguiu demonstrar o seu poder, a sua autoridade e, de certa forma, iniciar o seu ministério. Este Evangelho em Lucas tem uma sequência diferente. Aliás, a mesma sequência, mas relata de forma diferente. Aquilo que nós vemos que antecede esta passagem, de 31 a 37, é o momento em que Jesus vai para Nazaré, a sua terra natal. Portanto, apesar da semana passada termos visto que Jesus realizou a pesca milagrosa e depois vai para Cafarnaum, hoje vamos ver que em Lucas, antes de Jesus ir para Cafarnaum, ele é rejeitado em Nazaré. Portanto, é a mesma sequência, mas um relato que dá, um evangelho que relata de uma forma diferente, porque ele quer dar mais relevância a este acontecimento que se passa em Nazaré. E nós hoje vamos ver que tem bastante relevância este acontecimento. Para quem pode não estar tão lembrado, Nazaré era a terra natal de Jesus, como referia, e ele também pregava na sinagoga em Nazaré. Mas a coisa não corre muito bem. Apesar de ele estar na sua terra natal, ele acaba por ser rejeitado, porque ele afirma ser o Messias. Jesus, tal e qual como era habitual, aos sábados, ele abre as Escrituras, era a sua vez de ler as Escrituras, nesse sábado, e ele lê uma profecia em Isaías. E ele acaba, ao ler essa profecia, ele acaba por dizer que, através da sua vida ou da sua vinda, essa profecia se cumpriu. Isso gera muita controvérsia, gera muita raiva até perante as pessoas que estavam na sinagoga, porque eles alegavam conhecer Jesus Cristo. Ele cresceu na Nazaré. Portanto, eles estranhavam, ok, mas é este o filho de José, de Maria, irmão de João, Judas, que está a dizer que é o Messias. Começaram a estranhar e ficaram mesmo revoltados, ao ponto de o tentarem mandar para um precipício abaixo. Portanto, imaginem o tal descontentamento, a tal incredulidade destas pessoas que o viram crescer. Então isto é uma boa base para nós entendermos também aqui a mensagem de hoje. Então, depois de ele ser rejeitado na Nazaré, depois de afirmar que é o Messias, ele vai para Cafarnaum. Okay? E é aqui que acontece em Cafarnaum, que acontece esta passagem que nós estamos a ler. Ele... Um bocadinho de água, obrigado, Sabrina.
ele vai à sinagoga, outra vez, e como era habitual, continua a ensinar. Mas o que é que acontece desta vez? Está um homem possesso de demónios dentro da sinagoga. Podemos parar por aqui. É importante começarmos a fazer perguntas ao texto. Okay? É importante nós não simplesmente passarmos pelo texto e não tentarmos perceber o contexto, tentarmos perceber o porquê destas palavras, destas situações estarem escritas nos Evangelhos. Então vamos questionar. Está um homem possesso na sinagoga. Que local estranho para estar um homem possesso. Tantos sítios onde ele poderia estar. Porquê a manifestação destes demónios na sinagoga, no sítio santo, supostamente, não é? Vamos fazer esta primeira pergunta. Depois, porquê esta reação de Jesus Cristo? Cala-te. Ele podia ter dito tantas coisas de forma poderosa e gloriosa, mas ele cinge-se a estas frases. Cala-te. E expulsou os demónios. Depois, esta interação entre Jesus Cristo e os demónios. Os demónios ficam assombrados, não é? Eles ficam quase amedrontados com a presença de Cristo. Então, vai-te embora. Porquê é que estás aqui? Vieste destruir-nos. Tu és o Santo Filho de Deus. Eles têm total consciência que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que vinha para os destruir. É? Isso é outro pormenor que devemos também relevar. E depois, a sequência natural, que é depois de cada milagre, a fama de Jesus Cristo se espalha e sabemos naturalmente que alguns têm opiniões diferentes. Os discípulos continuam a ter cada vez mais admiração, o povo continua a seguir Jesus à procura de mais milagres, mas por outro lado os fariseus, os escribas, os próprios saduceus criam cada vez mais revolta e intriga para com Jesus. Por um lado há admiração, por outro há contínua rejeição e que o vai levar à crucificação. Depois no final todos se juntam praticamente e crucificam Jesus, como sabemos. Então, olhando para este panorama geral, vamos agora tentar responder a cada pergunta e conscientes de que neste panorama que estamos aqui a fazer, há um fator que ainda não aconteceu, que é o arrependimento. Tanto as pessoas que admiravam como aqueles que o rejeitavam, há um fator em comum, não se arrependeram. Okay? Então, vamos diretamente, antes de continuarmos, vamos diretamente para a leitura em Lucas 11 e vamos ver isso mesmo. Porque é que estamos a focar no arrependimento? Lucas 11. Aliás, Mateus 11, da ordem do Evangelho. Onze 23. Eu vou ler. Este já foi um momento depois de Jesus Cristo ter reunido os 12 discípulos, na sequência de falar de João Batista, e ele acaba por referir-se aqui às cidades da Galileia, por onde ele acabou por pregar e fazer milagres. Versículo 11. Então começou a censurar as cidades onde tinha realizado a maior parte dos seus milagres, por, apesar disso, não se terem voltado para Deus. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que vos fiz tivessem sido realizados nas cidades de Tiro e Sidom, o seu povo ter-se-ia sentado há muito em profundo arrependimento, vestindo pano de saco e deitando cinzas sobre a cabeça em sinal de remorso. Contudo, eu vos digo, versículo 22, Tiro e Sidom estarão em melhor situação do que vocês no dia do juízo. E tu, povo de Cafarnaum, serás tu levantado até ao céu? Serás antes mergulhado no inferno. Porque se os milagres espantosos que operei em ti tivessem tido lugar em Sodoma, ainda hoje ela aqui estaria. Contudo, eu vos digo, Sodoma estará em melhor situação do que tu no dia
do juízo. Complicado, não é? Apesar de todos os milagres, apesar de todas as obras poderosas que Jesus Cristo fez nestes lugares, Jesus Cristo afirma aqui que eles não se arrependeram. Então, apesar de nós termos vindo a orar por milagres, apesar de nós termos vindo a orar por cura, nós sabemos que Deus é fiel e justo para operar dessa forma nas nossas vidas. Há uns milagres que importam acontecer primeiro no nosso coração. Mais do que aqueles externos, visíveis, os milagres mais importantes são aqueles que acontecem dentro do nosso coração. Porque não importa, tal e qual como acabámos de ler, leprosos serem curados, cegos retornarem a ter vista, demónios serem expulsos, se nós não dobramos o nosso joelho em adoração e reconhecemos o nosso Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esse é o milagre mais importante que pode acontecer nas nossas vidas. Então, conscientes de que hoje não vamos focar nestes milagres, não vamos focar na expulsão de demónios, não vamos focar nessas obras visíveis, vamos voltar à passagem e vamos tentar novamente responder às perguntas que há pouco fazíamos, mas com uma perspectiva mais eterna, uma perspectiva mais profunda daquilo que Jesus Cristo veio fazer nas nossas vidas. Amém? Vamos fazer? Então vamos voltar a Lucas 4. Lucas 4, 31. E vamos então voltar às perguntas. Quem inicia esta interação? Não é Jesus Cristo. Pelo menos o Evangelho relata-nos que são os demónios, que começam de forma amedrontada a questionar: o que é que vieste cá fazer? Se virmos o versículo 33, nós vemos que eles começam a gritar. Versículo 34. Vai-te embora, porque nos vais inquietar, Jesus de Nazaré. Vieste destruir-nos? Sei quem és. És o Santo Filho de Deus. Até parece que eles estavam ali bastante confortáveis, os demónios, não é? E na sinagoga, confortáveis na sinagoga, e Jesus veio incomodá-los. E eles, de certa forma, revoltam-se perante isso, têm muito medo do que possa acontecer a eles, porque eles sabem que Jesus tem poder. E depois continuam. És o Santo Filho de Deus. Aliás, não continuam porque Jesus diz: cala-te, sai dele. E logo a seguir os demónios saem dele. Irmãos, respondendo à segunda pergunta, para depois conseguirmos focar na primeira. Jesus diz cala-te porque não era o tempo dele ser revelado como Messias. Nós vemos o que é que aconteceu em Nazaré, quando ele afirma ser o Messias. Ele é logo rejeitado. Portanto, em Cafarnaum, Jesus entende que não é esse o tempo. Não é o tempo de as pessoas entenderem que ele veio salvar o povo de Israel. Não é o tempo das pessoas entenderem que ele vinha com o mandato de tirar as pessoas da opressão, porque nós sabemos que o povo confundia as coisas. Eles achavam que esta opressão era política, a opressão era física, mas nós sabemos que esta opressão era espiritual. Mas para que as pessoas não ficassem confundidas, para que não baralhassem a mensagem de Jesus, Jesus prefere, e nós vemos isto noutros momentos em que Jesus faz milagres, que volta novamente a expulsar demónios, Jesus prefere que eles parem de falar, que os demónios se calem, assim como prefere que outras pessoas, em vez de irem dizer que ele é o Filho de Deus, que não digam nada a ninguém. Então, aqui fica esclarecida a segunda pergunta. Jesus diz para eles calarem porque não quer que seja revelado. Não é tempo de ele ser revelado enquanto Messias, para que o povo ali possa concentrar-se na mensagem, no Evangelho, nas boas novas que Jesus tem para trazer. Há ali uma estratégia de encaminhar as pessoas para a mensagem
de vida eterna que Jesus quer trazer ao povo de Deus. E não a mensagem política que o povo queria. Okay? Depois, esta autoridade de Jesus perante os demónios é uma autoridade que não lhe é dada. É uma autoridade que já existe antes dos tempos. É uma autoridade que não depende de terceiros, não depende das circunstâncias. Jesus exerce essa autoridade quando entende que quer exercer, quando quer de certa forma manifestar a sua glória, manifestar o seu poder. E não vemos aqui uma relação direta entre as circunstâncias de ser mudadas e a manifestação do poder de Jesus. Ele próprio afirma em Nazaré: profetas curaram a lepra, houve profetas que exerceram milagres em determinado momento, mas que tinham poder para exercer esse mesmo poder noutros momentos e não o fizeram. Ele dá o exemplo de Elias, que curou o leproso, Naamã. E diz: Naamã foi o único leproso que o profeta Elias curou. Ele tinha poder para curar os outros, mas ele só curou um. Portanto, não importa questionar porque é que Jesus só operou aquele milagre naquele momento, porque é que não opera mais milagres noutros momentos. Porque é que o discípulo Tiago, sendo coxo, nunca foi curado, enquanto Jesus curava outros milagres ao lado dele, enquanto o próprio discípulo Tiago fez milagres e curou pessoas. Não importa questionarmos porque é que Jesus não faz um milagre agora na minha vida. Podemos suplicar, podemos quebrantar-nos perante Deus, dizer que nós precisamos desse milagre, mas nunca questionar o poder de Deus. Ou dizer que esse milagre não aconteceu porque Deus não tem poder. Ele tem poder, ele tem autoridade, mas ele exerce-a porque ele é soberano, ele exerce-a quando bem entende. Não no nosso tempo, mas no tempo dele, conforme o seu plano perfeito. Depois, este demónio, este homem possesso está dentro da sinagoga, irmãos. Para mim é chocante, pelo menos. Para mim é chocante ver que os demónios estavam tão confortáveis dentro deste homem. Pelo texto, eu entendo que se calhar este homem já frequentava a sinagoga. Era normal para ele estar na sinagoga. E eu olho para a minha vida. Eu não quero com isto dizer que eu possuo demónios, ou que quem está dentro desta igreja, ou das igrejas, demónios. Não tenho essa clarividência. Mas com isto quero dizer que, da mesma forma que os demónios são uma manifestação do maligno em nós, há certos pecados que habitam em nós, que nos fazem permanecer. E é difícil sermos confrontados com isto, irmãos. É difícil ver. O mal pode estar de tão forma enraizado nos nossos corações que nós podemos viver vidas completamente religiosas, vir à igreja todos os domingos, estar na sinagoga, no templo, com os rituais, cantar louvores, a ler a palavra, e ainda assim não nos apercebermos que o mal continua em nós. Não temos essa, como orávamos, não temos esse discernimento, pedir ao Espírito que sonde os nossos corações. Era um homem que estava na sinagoga. Ele provavelmente conhecia a palavra de Deus, as Escrituras, como era normal, como era cultural no povo judeu. Ele conhecia as Escrituras na ponta da sua língua. Ele provavelmente estava lá e conhecia exatamente aquilo que precisava de ser feito.
de forma religiosa. Eu não quero explorar muito mais esta ilustração, porque o texto não nos diz muito mais, mas a verdade é que, exatamente como o homem estava na sinagoga e o mal estava dentro dele, nós sabemos que nas nossas vidas, seja quais forem os hábitos religiosos que pratiquemos, nós sabemos que o mal também pode habitar dentro de nós. Nós sabemos que todos os dias pecamos. E há pecados que nós damos mais relevância do que outros. Mas não há pecado menor que outro. Então, da mesma forma que este homem deixou os demónios habitarem dentro de si, de forma cómoda, de forma confortável, lá está. Nós também hoje podemos estar acomodados com determinado pecado nas nossas vidas. E outra coisa dentro desta interação, irmãos. Não foi por serem demónios que eles não reconheceram a autoridade de Jesus. Jesus tinha um mandato de destruir o mal, de destruir o maligno. Nós vamos ver isso numa passagem a seguir. E os demónios sabiam exatamente isso. Né? Vens destruir-nos. Tu és o Santo, Filho de Deus. Tu vens destruir-nos. Acho que em Marcos, se pudermos passar para Marcos, agora, Marcos 1, versículo 21. Se calhar na minha tradução não uso estas palavras, mas eu pedi a alguém que pudesse ler a versão Almeida corrigida, por favor, que pudesse ler o versículo 23. O 23 é só isso? Então, 24 também, por favor. Que temos nós contigo, Jesus de Nazareno, vieste para perder-me? Bem sei que és o Santo. Exatamente. Obrigado, irmão. Que temos nós contigo, Jesus. Realmente os demónios não tinham muito com Jesus. A única relação entre Jesus e os demónios era realmente que ele expulsava os demónios, ele destruía os demónios. O senhor dos demónios não era Jesus Cristo. O senhor dos demónios é Satanás. Portanto, nós podemos fazer o paralelo e saber que, da mesma forma que os demónios são o nome de Jesus Cristo, reconhecem a autoridade em Jesus, mas Jesus acaba por não ser o seu Senhor, nós temos que dizer palavras de adoração, podemos manter o conhecimento da autoridade de Jesus, mas também, ao mesmo tempo, podemos rejeitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu sei que é difícil, irmãos, olharmos para este paralelo. Mas se nós olharmos para o nosso coração, nós sabemos que muitas vezes podemos cair neste erro de viver vidas superficiais, viver uma fé, não é uma fé, mas uma religiosidade superficial, que não é fruto da fé verdadeira, é fruto de prática, hábitos, tradição, é fruto de orgulho. E podemos continuamente dizer que Jesus é poderoso, que a glória seja dada a Jesus. Podemos dizer isso de forma externa, mas nos nossos corações nós não nos curvamos perante este Senhor de tudo e todos. Então, podíamos focar em muitas coisas nesta passagem, relativamente à expulsão dos demónios, relativamente à forma poderosa como Jesus realiza estes milagres. É importante ver que até então Jesus Cristo não tinha feito muitos milagres, não tinha operado muitos milagres. O Evangelho
de João foca no milagre da água em vinho, mas Mateus, Marcos e Lucas não foca em muitos mais milagres para além deste, da expulsão dos demónios. A pesca milenar também acaba por ser referida. Mas vemos que perante o povo judeu, este é um milagre que impacta bastante. Porque eles acabam por dizer, isto é uma nova doutrina. Que uma nova doutrina, mas quem é este que tem poder, autoridade para expulsar demónios? Ou seja, é um momento de mudança na perspectiva do povo judeu para com Jesus. Porque se olharmos para o Velho Testamento, se olharmos para o resto da Bíblia, mais ninguém antes tem esta capacidade de expulsar demónios. Nós vemos que estes espíritos malignos têm presença no Velho Testamento, acabam por assombrar Saúl, acabam por guiar os inimigos de Israel, mas nunca foram expulsos por ninguém. Então, realmente, doutrina, isto é um novo capítulo na forma como o povo, seja eles simples ou os mais conhecidos da lei, das Escrituras, eles olham para Jesus de forma diferente. E a pergunta que faço é, como é que nós olhamos para Jesus perante esta manifestação de poder? Porque, como dizia há pouco, mais importante do que os milagres que Ele opera, mais importante do que as necessidades que nós temos que Ele realize milagres. Como é que nós olhamos para esta pessoa cheia de poder, cheia de glória, que mais do que deslumbramento e admiração da nossa parte, Ele quer a nossa submissão. Ele quer o nosso quebrantamento. Ele quer ser Senhor das nossas vidas. Ele não quer ser um penso rápido. Ele não quer ser um ídolo. Ele não quer apenas responder às nossas necessidades, diria até superiores, mas Ele quer ser mesmo o Senhor das nossas vidas. Ele quer ser o centro das nossas vidas. Como é que nós olhamos para Ele? Porque nós podemos olhar de forma religiosa, nós podemos olhar de forma quase até duvidosa, como os fariseus fizeram, que é, ou os nazarenos fizeram, que é ele milagres, mas porque ele não admite, ou porque ele não admite ser o Messias e não vem tirar-nos dessa opressão política, ou porque ele afirma ser o Messias e nós não estamos preparados para receber. Como é que nós olhamos para este Jesus? Eu vou pedir que possam abrir no capítulo, na carta de 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Só um momento para eu também abrir. Portanto, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 5, e vamos ler até ao versículo 6 do capítulo seguinte. Se calhar não vamos ler tanto.
Dê-me só um compasso, irmãos, peço desculpa. Sim. Então vamos ler do versículo 1. Desculpem, versículo 5 do capítulo 1 ao versículo 6 do capítulo 2. É isso mesmo. Portanto, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Vou começar a ler. Esta é a mensagem que Deus nos deu para vos transmitir, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Por isso, se dissermos que somos seus amigos e continuarmos a viver em trevas, estamos a mentir e não expressamos a verdade. Mas se vivermos na luz da presença de Deus, então existirá fraternidade uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e estamos a rejeitar a verdade. Mas se lhe confessarmos os nossos pecados, podemos confiar que Ele é fiel e justo e nos perdoará e purificará de toda a injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos mentiroso a Deus, e a sua palavra não tem lugar nos nossos corações. Meus filhinhos, digo-vos isto para que se mantenham longe do pecado. Mas se pecarem, existe um advogado a nosso favor junto do Pai. É Jesus Cristo, o justo. Ele tornou possível a nossa relação com Deus, pois por ele foram expiados não só os nossos pecados, mas os de todo o mundo. E saberemos que conhecemos a Deus se guardarmos os seus mandamentos. Se alguém disser, eu conheço a Deus, mas não segue os seus mandamentos, é o mentiroso. Nele não habita a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra mostra que o amor de Deus está perfeito nele. Esta é a maneira de constatarmos que estamos nele. Viver como ele viveu. Amém? Acho que esta passagem em João é muito clara e demonstra a forma como devemos encarar a mensagem de hoje, ou a exortação que nos é feita hoje. Nós podemos viver tal e qual como os religiosos viviam naquele tempo. Podemos viver de forma acomodada, de forma confortável, olhar para os milagres de Jesus e rejeitá-los, olhar para a sua mensagem de vida eterna e rejeitar, ver as profecias a cumprirem-se uma atrás da outra e continuar a rejeitá-lo. Ou também podemos fingir ou assumir esta postura de vida que é passarmos os nossos domingos na igreja de forma religiosa, conhecermos as tradições, conhecermos os louvores, as orações que nos foram ensinadas, ou até dizermos essas orações de forma genuína, mas não as colocarmos em prática nas nossas vidas. E dessa forma continuar a rejeitar este Senhor e Salvador. Mas aqui em 1 João é claro, se amamos a Deus, se somos verdadeiros com este amor, então precisamos de andar como Ele andou. Não há outra forma, irmãos. Não há outra forma. Nós vamos ver que, e vimos em Mateus 11, Cafarnaum, toda a Galileia, viu os milagres de Jesus Cristo. E mesmo assim não se arrependeu. Quais são os milagres que nós precisamos que aconteçam nas nossas vidas? Podemos questionar Deus, Senhor, eu ainda não confio em Ti porque Tu ainda não operaste este milagre. Eu ainda não tomei esta decisão na minha vida porque ainda não me deste esta resposta. Irmãos, Jesus operou tantos milagres que não cabiam na Bíblia. É assim que o Evangelho de João termina. Não era possível relatar tantos milagres que ele operou, porque não dava. Não cabia nas Escrituras. Ainda assim, o povo de Cafarnaum não o reconheceu como Senhor e Salvador.
o milagre que nós precisamos de orar hoje. É o milagre do arrependimento verdadeiro. É o milagre da confissão dos pecados manifestos. É a oração pelo arrependimento dos pecados que ainda nos são ocultos. Porque nunca vamos conseguir viver uma vida sem pecado. Não neste mundo. Não neste corpo. Então não podemos chegar a uma etapa das nossas vidas em que agimos com arrogância, em que achamos que já caminho há tanto tempo na fé, agora eu realmente não preciso de orar pelo arrependimento, não preciso de orar pela confissão. Já atingi um patamar de santidade. Não, isso não existe, irmãos. Quanto mais usamos esse discurso, mais nos acomodamos com o pecado. E em altura oportuna vamos ter uma manifestação desse pecado que nos vai derrubar completamente. Não esperemos por essas manifestações. Não esperemos pelas consequências do nosso pecado para nos arrependermos. Mas hoje, que possamos ter a consciência que Jesus Cristo, mais do que um curandeiro ou um homem que operou milagres, é o Salvador que quer ser Senhor de toda a nossa vida, sem exceção, sem reservas. E Ele sendo Senhor, Ele quer que nós vivamos para Ele, que andemos como Ele andou. Somente dessa forma é que vamos revelar o nosso amor por Deus. Não porque nós precisemos dessas obras para que alcancemos a salvação, mas para que possamos viver uma vida agradável a Deus, uma vida com o propósito de glorificar a Deus. É uma consequência natural da nossa fé verdadeira, irmãos. Andarmos como Jesus Cristo andou. É uma luta que é um confronto que esta passagem me veio fazer, irmãos, confesso. Não que eu sinta que tenha arrogância. Aliás, eu sei que sou arrogante e orgulhoso em muitas situações da minha vida, em muitos aspectos da minha vida, mas não é que eu tenha consciência constante disso. Eu acho que nós não andamos, se calhar, como os fariseus andavam. Acho que a imagem dos fariseus está muito clara para nós que não é agradável a Deus. Nós não andamos aí com vestes que nos separem dos outros, nós não andamos com uma postura de altivez a fingir que somos melhores que os outros, ou somos melhores que os nossos irmãos ou irmãs, ou por terem menos maturidade espiritual, ou por estarem a lutar com um determinado pecado mais visível que o meu, mas nós, de forma inconsciente quase, nós tomamos determinadas decisões na nossa vida que demonstram que nós não estamos a andar como Cristo andou, que nós não amamos este Senhor como nós deveríamos amar. Eu falo por mim, irmãos. Esta passagem confrontou-me bastante com isso. Quem sou eu para não orar por arrependimento? Quem sou eu para não confessar os meus pecados? Quem sou eu para não orar como nós cantávamos? A oração do Salmo, que o Senhor examine o meu coração. Somente dessa forma, irmãos, nós vamos poder conhecer Deus com a sua plenitude. Porque se não confessamos o mal que ainda habita em nós, esse mal não vai ser invadido pela luz. Essas trevas vão continuar em nós. E nós podemos achar que sim, estamos a viver uma vida iluminada por Cristo. Mas não, irmãos, tal e qual como o homem possesso pelos demónios, os demónios vão continuar lá. O mal vai continuar lá. E enquanto esse mal não continuar, aliás, enquanto esse mal continuar dentro de nós, a luz de Cristo não vai invadir os nossos corações. Então há uma decisão que nós hoje temos que tomar. Não querendo ser mais tenso, há uma decisão que temos que tomar. E ninguém pode tomar por nós. Nós sabemos que é a obra do Espírito Santo que já habita dentro de nós, que nos leva ao arrependimento, que nos leva à confissão. Nós temos a consciência que é o poder de Deus que opera em nós. Nós conhecemos a palavra, irmãos.
Como é que nós temos gastado as nossas energias? De forma é que nós temos orado? Precisamos fazer essa reflexão. E voltando ao versículo em João. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e estamos a rejeitar a verdade. Mas se lhe confessarmos os nossos pecados, podemos confiar que Ele é fiel e justo e nos perdoará e purificará de toda a injustiça. Amém?